Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam na graça e na paz. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para aprendermos junto no livro de Neemias. Hoje nós vamos ver princípios para a reconstrução das muralhas, né? O primeiro princípio que nós vamos estar vendo hoje, aprendendo junto aqui, é o princípio do arrependimento e da confissão. Lá em Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenaste através do teu servo Moisés. Olha só que interessante, irmãos. Esse primeiro princípio, antes, da reconstrução das muralhas, ou para reconstruir as muralhas, nós vemos que Neemias ele usa um princípio aqui maravilhoso, que é o princípio do arrependimento, da confissão. Ele vai lá e ele confessa ali os seus pecados, não só os deles, mas os da família deles, mas também pede para que Deus possa perdoar os pecados do povo da nação de Israel também, né? Então há uma confissão, há ali também um arrependimento pelos pecados cometidos diante do Deus Altíssimo. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é uma lamentação compulsiva pelo mal cometido e também a negação ou desistência de algo feito no passado também, ou seja, é confessar e deixar o pecado, assim como está escrito lá em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados, nós jamais devemos encobri-los, né? Porque aquele que confessa alcança misericórdia, mas aquele que encobre, ele não vai prosperar. Então Neemias vai lá, faz confissão pelos seus pecados, se arrepende e pede confissão também pelos pecados dos seus pais e da nação de Israel também, né? Então Neemias, ele entendeu que o arrependimento começa primeiro comigo. Então o arrependimento deve começar primeiro comigo, né? Então eu tenho que realmente ter essa humildade de reconhecer os meus erros e apresentá-los diante de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. Então, Neemias ele não ficou inventando desculpas, irmãos, para os seus pecados, né? Ele simplesmente os confessou, se arrependeu. Então, quantos de nós, no decorrer do dia, ou na nossa vida mesmo, a gente fica inventando desculpas para não se arrepender do mal cometido? Quantos e quantos de nós, irmãos, têm inventado desculpas esfarrapadas, né, para Deus, né? Em vez de nós realmente nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, deixar logo e continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada de vida, né? O arrependimento é uma das chaves para entrar no reino dos céus, assim como está escrito lá em Mateus 4:17. Sem arrependimento é impossível entrar no reino de Deus. Então, se você quer se arrepender, né? Se você não quer se arrepender, significa que você não é humilde para reconhecer os seus erros. Jesus disse em Mateus 5:3 que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se eu, realmente não quero me arrepender, significa que eu não sou humilde o suficiente para reconhecer os meus erros. E Jesus disse: bem-aventurados são os humildes de coração, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? O arrependimento, eu coloquei aqui, é o alicerce ou a base para a construção da sua muralha espiritual. Se o alicerce ou a base não for reforçada, os muros irão cair. Ou seja, se você diz que aceitou Jesus, anda com Deus, ora, lê a Bíblia, mas não confessa os seus pecados, você está construindo um muro sem base, que futuramente cairá sobre você.
Ou seja, irmãos, não adianta eu falar assim, eu creio em Deus, né? Eu acredito que Deus existe e tudo mais, Deus está comigo, eu estou com Deus. Mas se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não confessar os meus pecados, deixar, como está escrito em Provérbios 28:13, eu vou estar construindo realmente um muro com os alicerces podres, né? Então no futuro isso vai estar... provavelmente vai cair sobre a minha cabeça, né? Então uma casa bem construída, ela inicia com alicerce, com a base poderosa, né? Para que ela possa sustentar as paredes e o teto. O verdadeiro arrependimento é quando descobrimos que nós não somos nada sem Deus. Somos apenas pó e cinza, como Jó disse lá em Jó 42:5 e 6. A falta de humildade, ela nos leva ao fracasso. Deus só ouve a oração daqueles que confessam a verdade. Jó 42:8. Deus disse para os amigos de Jó: só aceitarei a oração de Jó porque ele me falou a verdade. Jó disse: eu pensei que conhecia a Deus, mas agora que o conheço, vejo que não passo de pó e cinza. Então nós vemos que os amigos de Jó, né, em toda aquele reboliço que teve, né, eles acusando Jó, que Jó realmente estava em pecado e tudo mais, e Jó falando assim, não, vocês não entendem, né, eu estou limpo diante de Deus, eu não sei o que está acontecendo, e eles acusando Jó e tudo mais. Mas no final da trajetória, Deus falou assim, olha, vocês têm que ir lá no meu servo Jó, e ele é que vai orar por vocês. Porque ele realmente falou a verdade sobre mim. Ele realmente falou a verdade. Mas vocês não. Então vocês têm que ir lá, né, conversar com ele para que ele possa vir até mim e orar e pedir para que eu realmente, pelos seus pecados, para que eu perdoe os pecados de vocês. Olha só que interessante. O arrependimento é crer no evangelho de Cristo, assim como está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o verdadeiro arrependimento é crer no evangelho de Cristo. Quando nos arrependemos e aceitamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, só nos resta uma coisa, crer no seu evangelho e anunciar a sua palavra. Assim não só nos proteger dentro da muralha de Cristo, que é Cristo, mas vamos trazer outras pessoas para dentro dessa muralha. Olha só que algo extraordinário, irmãos. Eu quero encerrar esse vídeo com a frase de D.L. Moody. Ele diz assim, quando um homem não tem nenhuma força, se ele se inclina diante de Deus, ele ficará poderoso. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.